A sombra do Pelourinho. Aos gritos do meio-dia em Salvador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No meio-dia ardente, uma estudante do ensino médio chamada Júlia entrou na grande delegacia de polícia. Sua intenção era simples: recuperar sua motocicleta. Contudo, quem poderia imaginar que esse pequeno passo a arrastaria para a escuridão? Uma conspiração que ameaçava sua vida e abalava o poder. O sol do meio-dia não estava apenas a brilhar, mas a queimar cruelmente. As ruas em frente à grande delegacia cintilavam devido ao calor. A luz refletia no asfalto. O ar quente fazia com que qualquer pessoa que caminhasse se sentisse dentro de uma fornalha. Júlia, uma estudante de 17 anos, caminhava devagar, mas com firmeza, atravessando o vasto pátio da delegacia. Seu uniforme branco e azul, geralmente impecável, agora estava molhado de suor, grudado na pele, tornando o calor insuportável. Seus longos cabelos escuros estavam amarrados de forma improvisada, parte deles colada à testa úmida. Em seu olhar decidido, era evidente que sua visita não era para brincadeiras, mas para exigir seus direitos. Na frente do portão alto, revestido de ferro preto, alguns policiais montavam guarda com uma atitude arrogante. Eles permaneciam eretos como se o portão não fosse apenas uma entrada, mas uma parede que separava o cidadão comum do poder arrogante. Alguns deles olhavam para Júlia e conversavam em voz baixa. O sorriso de escárnio em seus rostos mostrava o quão habituados estavam a desdenhar de cidadãos que chegavam com o rosto cheio de esperança. Júlia ignorou os olhares de desdém. Suas mãos apertavam uma pasta azul escura contendo documentos importantes. Seus dedos tremiam levemente, não por medo, mas por raiva. Desde que sua motocicleta foi apreendida sem razão clara, cada passo dela era uma pequena resistência contra um sistema há muito considerado imune à crítica. O pátio da delegacia estava repleto da típica cena burocrática. Cidadãos enfileiravam-se sob uma longa marquise de ferro. A fila se estendia até além do portão. Houve-se reclamações aqui e ali, misturadas ao som monótono do toque da senha digital. Algumas pessoas sentavam-se em cadeiras de plástico. Seus rostos estavam exaustos, esperando por horas apenas para obter um carimbo ou uma assinatura. O calor excruciante fazia com que muitos cobrissem a cabeça com jornais. Outros tentavam se abrigar atrás dos pilares. No entanto, no meio daquela multidão resignada, o passo de Júlia parecia diferente. Ela não viera para se curvar ou apenas esperar a sua vez. Viera com uma determinação ardente para recuperar o que era seu por direito. A motocicleta apreendida arbitrariamente. Seu olhar estava fixo, atravessando a multidão, como se a sombra do grande prédio marrom da delegacia fosse seu alvo final. O edifício imponente erguia-se firme com o logo da Polícia Civil em metal que brilhava sob a luz do sol. Para muitos, aquele prédio era um símbolo do poder do Estado, um lugar onde a lei era aplicada. Mas para Júlia, naquele dia, o prédio não era um símbolo de justiça, e sim uma fortaleza de injustiça que a oprimia. Seus passos ficaram mais pesados ao passar por cidadãos que a olhavam com curiosidade, como se perguntassem o que uma estudante do ensino médio estava fazendo sozinha naquele lugar cheio de pressão. No entanto, Júlia não hesitou. Ela sabia o seu propósito: recuperar sua motocicleta, reivindicar seu direito, mesmo que tivesse que enfrentar rostos arrogantes prontos para barrar seu caminho. Assim que os passos de Júlia cruzaram a porta principal, o ar frio do ar-condicionado invadiu seu corpo molhado de suor. Contudo, o frescor não era suficiente para encobrir a atmosfera sufocante e opressiva lá dentro. Dezenas de pessoas sentavam-se em longas cadeiras de plástico azul claro. Algumas foram forçadas a ficar de pé por falta de lugar. O som monótono da senha digital ecoava. Seguido pelo grito de um oficial chamando o nome do solicitante, o som de máquinas de escrever, carimbos batendo no papel e conversas altas nos guichês misturavam-se em uma sinfonia burocrática ensurdecedora. Rostos cansados pareciam cabisbaixos. Alguns resignados, outros tentando conter a raiva devido ao atendimento lento. Júlia atravessou a multidão com passos cheios de convicção.
Os olhares das pessoas se voltaram para ela, surpresos ao ver uma estudante sozinha entrando em uma sala geralmente cheia de adultos. Seu uniforme branco e azul era notável entre a multidão de camisas desgastadas, camisetas e uniformes de funcionários públicos. No entanto, Julia não se importava com os olhares. Para ela, o dia não era sobre como os outros a julgavam, mas sobre como ela poderia exigir a justiça que lhe havia sido roubada. A pasta azul escura em suas mãos estava ainda mais apertada, como se fosse o último escudo a proteger sua coragem. Entre o burburinho da sala, o nome de um superior foi chamado por um oficial, Tenente Sérgio. O nome soou estranho para Julia, mas havia uma nuance ameaçadora escondida na menção. Algumas pessoas que ouviram o nome sussurraram umas para as outras. Algumas balançaram a cabeça levemente, como se conhecessem a reputação do dono do nome. Julia sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, não por medo, mas porque seu instinto lhe dizia que aquele encontro determinaria o rumo de sua história. Tenente Sérgio, um nome que ela ouvia pela primeira vez, mas que já parecia pesado. Como se contivesse uma sombra escura à espera atrás da porta de uma sala especial. O oficial chamou Julia, pedindo-lhe que subisse imediatamente para o segundo andar. O rosto frio do oficial não dava margem para perguntas. Julia respirou fundo e subiu as escadas. O barulho do atendimento diminuía lentamente à medida que subia, substituído por um silêncio que aumentava a pressão. O segundo andar não tinha longas filas. Não havia cadeiras de plástico alinhadas. Apenas um corredor vazio com luzes fluorescentes brancas ofuscantes. O coração de Julia batia forte. Ela percebeu que sua intenção era diferente de todas as pessoas sentadas lá embaixo. Elas vieram para resolver papéis, enquanto ela vinha para recuperar sua motocicleta. Mas mais do que isso, ela sentiu que seu passo abriria um novo capítulo, mais perigoso do que a mera burocracia. Um capítulo em que o nome Sérgio se tornaria o portal para uma amarga verdade. O gabinete do Tenente Sérgio parecia diferente da sala de atendimento lá embaixo. As luzes fluorescentes brancas iluminavam todos os cantos da sala, mas a luz aumentava a sensação rígida e fria. Uma grande mesa de madeira cheia de documentos cobria quase metade da sala, e sobre ela, uma xícara de café preto estava meio fria, deixando uma mancha circular na base. Atrás da mesa estava sentado o Tenente Sérgio. Uma figura careca e corpulenta com um rosto que irradiava arrogância. A luz da lâmpada fazia sua cabeça brilhar, aumentando a impressão assustadora de sua aparência. Seu olhar era penetrante, como um predador avaliando sua presa. Julia sentou-se na cadeira de plástico em frente à mesa. Seu corpo estava um pouco rígido, mas seus olhos ainda tentavam manter um olhar de coragem. Sérgio abriu a pasta azul escura que Julia trouxe com um movimento preguiçoso. Seus dedos grossos folheavam os documentos sem realmente lê-los. De vez em quando ele resmungava como se tudo escrito no papel não tivesse significado diante de seu poder. O tempo parecia passar devagar, apenas o som do papel sendo virado era ouvido no silêncio. Julia tentou manter a calma. Suas duas mãos estavam cerradas no colo, esperando as palavras que sairiam da boca daquele homem. No entanto, no fundo, uma premonição ruim começou a surgir. Porque o olhar de Sérgio não era o olhar de um aplicador da lei, mas de um pequeno tirano acostumado a brincar com os outros. Finalmente Sérgio colocou os documentos sobre a mesa com um ruído forte, olhando Julia de cima a baixo com um rosto cínico. Um leve sorriso se formou em seus lábios. Não um sorriso amigável, mas um sorriso que continha escárnio. Se você quer pegar sua moto, disse ele em um tom monótono, mas cheio de pressão, pague R$2.000. As palavras saíram como balas que atingiram o peito de Julia. O valor não era alto, mas o tom era frio e cheio de convicção. Como se aquele pedido fosse a coisa mais natural do mundo. Não havia o menor traço de culpa ou dúvida. Apenas a convicção de um agente que se sentia imune à lei. Julia ficou em silêncio por um momento, seu corpo tenso. Em sua cabeça, flashes do trabalho duro de seus pais. Do suor do povo simples explorado sem piedade. Giravam rapidamente. R$2.000 não era uma quantia pequena para uma estudante.
E a maneira como Sérgio falou fazia parecer que a moto não era um bem apreendido, mas um saque que precisava ser resgatado. O coração de Júlia batia forte e seu sangue fervia. Mas em seu rosto, ela tentou segurar a expressão para não demonstrar fraqueza. Este era o começo de um conflito maior. Júlia sabia que estava lidando com um oficial corrupto que usava o poder como arma. E cada palavra que saía da boca de Sérgio era apenas uma armadilha pronta para derrubá-la. Júlia congelou por um momento ao ouvir aquela declaração. R$ 2.000, um número que saiu da boca de Sérgio assim, parecia um tapa forte para uma estudante que ainda nem tinha renda. Seu peito subia e descia, sua respiração ofegante, contendo a raiva. Em sua mente aquela moto era o resultado do trabalho duro de sua família. Não um resgate a ser trocado por dinheiro sujo. Seu olhar, que antes era hesitante, agora se transformou em aguçado, cheio de uma coragem rara para sua idade. Ela sabia que estava sozinha naquela sala, enfrentando um policial no poder. Mas seu coração se recusava a se curvar àquele jogo sujo. Com a voz trêmula, mas cheia de firmeza, Júlia finalmente falou. Eu não tenho dinheiro. A moto é minha, não é um resgate, disse ela em voz alta, fazendo a sala que antes estava silenciosa parecer tremer. Suas palavras vieram não apenas como uma recusa, mas como uma forma de resistência contra o sistema que silenciou o povo simples por tanto tempo. Sérgio apenas bufou, sua voz rouca, como se tivesse ouvido recusas como essa com muita frequência de pessoas fracas que acabavam desistindo. Mas desta vez era diferente porque seu oponente não era um adulto resignado, mas uma garota do ensino médio que ousava desafiar sob pressão. No momento seguinte, Júlia deu um passo corajoso que poucas pessoas fariam. Sua mão entrou na mochila preta, puxando o celular com metade da bateria. Ela ligou a câmera, apontou para Sérgio e começou a gravar. Todos precisam saber como o Senhor trata o povo simples, ela exclamou em voz alta, fazendo suas palavras ecoarem na sala rígida. Sua voz estava cheia de tremores, não de medo, mas de uma coragem nascida de uma injustiça muito dolorosa. Júlia sabia o risco, mas preferiu perder o celular a perder sua dignidade. Sérgio ficou em silêncio por um momento. Seu olhar ficou sombrio. Seu riso sumiu, substituído por um brilho de raiva em seus olhos. Ele não esperava que uma estudante ousasse desafiá-lo em seu próprio território de poder. Se a gravação se espalhasse, poderia manchar sua reputação e expor a vergonha que ele escondia com tanto cuidado. Naquele instante, a atmosfera da sala mudou. O ar, antes quente pelo cinismo de Sérgio, agora estava cheio de uma tensão sufocante. Júlia permaneceu de pé com o celular levantado. Seu rosto ousado e desafiador. Enquanto atrás da mesa, Sérgio começava a mostrar suas verdadeiras garras. A luta entre a coragem de uma jovem e a arrogância de um policial corrupto acabará de começar. O rosto de Sérgio ficou vermelho de repente. As veias de seu pescoço ficaram tensas. Seus olhos brilhavam como brasas. Sem dar a menor chance, sua mão grande e áspera agarrou o celular das mãos de Júlia. Seu movimento foi rápido, brutal e cheio de emoção. Com toda a sua força, Sérgio atirou o celular no chão. Um barulho alto soou quando a tela se estilhaçou em pedaços, deixando pequenos fragmentos de vidro espalhados pelo chão da sala. O objeto que deveria ser uma testemunha da coragem de Júlia agora estava quebrado e sem forma. Como se a dignidade da garota também estivesse prestes a ser quebrada. Júlia só conseguiu prender a respiração, o corpo rígido. Seus olhos arregalaram-se ao ver o celular que ela acabará de usar para lutar agora em ruínas. Seu rosto estava pálido, mas seu olhar não se apagou completamente. Em questão de segundos, antes que ela pudesse reagir, um tapa forte a atingiu no rosto. O som da pancada ecoou, seguido por uma dor latejante que se espalhou até sua orelha. Os lábios de Júlia se abriram, sangue fresco começou a escorrer, caindo em seu queixo e manchando seu uniforme branco. A garota cambaleou, quase caindo da cadeira. No entanto, ela ainda tentava apoiar seu corpo com as mãos trêmulas. A sala que antes estava apenas cheia de tensão, agora estava cheia de risadas cruéis.
Alguns outros policiais que estavam sentados em silêncio assistindo a cena agora riam alto, como se estivessem assistindo a um espetáculo engraçado. O som de suas risadas era frio e sem empatia, refletindo quão profundamente a podridão moral havia se enraizado naquele lugar. Eles desfrutavam do sofrimento de Júlia, fazendo dela motivo de chacota, como se a ferida que sangrava em seus lábios fosse apenas uma piada. Ninguém tentou impedir Sérgio. Pelo contrário, seus olhares eram de apoio, dando legitimidade à violência que estava ocorrendo. Júlia abaixou a cabeça, o sangue ainda escorrendo no canto da boca. Sua respiração estava ofegante. Mas por trás de sua fraqueza física, seu coração gritava. Ela olhou para Sérgio com um olhar desafiador. Embora seu rosto estivesse vermelho e latejando, Sérgio estava de pé. Seu peito subia e descia por causa da emoção, enquanto a risada cruel ainda ecoava ao redor deles. Aquela cena não era apenas uma humilhação para Júlia como garota, mas também uma humilhação para cada cidadão comum que ousava desafiar a arbitrariedade. Naquele meio-dia, a sala da delegacia se transformou em um palco de selvageria, onde a lei era despojada e substituída pela arrogância de um oficial. Mas a raiva de Sérgio aparentemente não havia se extinguido. Com rudeza, sua mão grande agarrou o longo cabelo preto de Júlia, segurando-o com força, como se quisesse arrancar seu couro cabeludo. O puxão foi tão forte que o corpo de Júlia se levantou da cadeira, deixando-a cambaleante e indefesa. Um grito baixo saiu de sua boca, misturado ao sangue que ainda escorria de seus lábios. Sérgio a puxou em direção à parede com passos brutos, tratando a estudante do ensino médio não como um ser humano, mas apenas como uma boneca sem valor que podia ser arrastada à vontade. Em um instante, a cabeça de Júlia foi batida contra a parede de concreto dura da delegacia. O som da colisão foi claro, ecoando na sala cheia de testemunhas silenciosas. Algumas pessoas que passavam no corredor pararam, virando a cabeça com o rosto chocado. No entanto, ninguém ousou se aproximar. Eles apenas ficaram parados. Alguns fingiram não ver. Outros abaixaram a cabeça, recusando-se a se envolver. O medo do uniforme da Polícia Civil era maior do que a empatia por uma garota sendo torturada. Este era o rosto nu do medo do povo simples contra o poder corrupto. O corpo de Júlia finalmente se soltou, caindo ao chão duro. Sua respiração estava ofegante. O mundo ao seu redor girava. Sua visão estava embaçada. Seus ouvidos zumbiam, seu corpo tremia. Cada respiração parecia dolorosa, como se o ar se recusasse a entrar em seus pulmões. Mas embora fisicamente fraca, o pouco de brilho em seus olhos ainda guardava um pequeno fogo. Aquele fogo se recusava a apagar, recusava-se a se curvar à selvageria. A estudante do ensino médio, embora caída e machucada, ainda abrigava uma coragem muito maior do que seu corpo frágil. Sérgio ficou de pé, olhando para a cena com um sorriso cruel que tornava a atmosfera ainda mais sufocante. Seu rosto estava vermelho, seus olhos semicerrados cheios de orgulho por suas ações. Como se ele acabasse de mostrar quem estava no comando naquele lugar. Para Sérgio, Júlia não era um ser humano, mas um pequeno inseto que merecia ser pisoteado a qualquer momento. Sua risada cruel ecoou novamente, juntando-se às risadas abafadas dos outros policiais que ainda assistiam. A sala da delegacia, que deveria ser um baluarte da justiça, se transformou em uma arena de tortura descarada e todos os presentes escolheram o silêncio, como se o medo fosse mais valioso do que a verdade. No quarto do hospital, Júlia jazia fraca em uma cama branca com um tubo de soro preso à mão. Seu rosto estava cheio de hematomas. Seus lábios estavam abertos e sangue seco ainda estava preso no canto. Seus olhos inchados fechavam-se ocasionalmente devido à dor insuportável. Enfermeiras passavam, mas a atmosfera permanecia silenciosa, como se todos estivessem relutantes em falar. No meio daquele silêncio, a má notícia chegou aos ouvidos de General Ricardo, um general do exército cujo nome era respeitado em muitos campos de batalha.
Mas desta vez ele ouviu não dos oficiais que deveriam ter lhe dado um relatório, mas de um vizinho que viu Júlia sendo levada em uma ambulância em estado deplorável. A notícia atingiu seu coração mais forte do que uma bala. Ricardo chegou ao hospital com passos rápidos. Seu rosto estava frio, mas seus olhos brilhavam cheios de raiva. Seu uniforme militar ainda estava vestido. Suas botas batiam no chão do corredor do hospital com uma autoridade que fazia as pessoas se afastarem para abrir caminho. Quando a porta do quarto foi aberta, seu primeiro olhar foi para sua filha deitada, fraca. Todo o orgulho de um general, toda a firmeza de um soldado desmoronou instantaneamente ao ver seu sangue tratado de forma tão cruel. Sua mão forte, a mão acostumada a segurar armas, agora segurava a mão de Júlia gentilmente, tentando transmitir força para que sua filha não se sentisse sozinha. Conte-me tudo, minha filha, disse Ricardo com a voz grave, quase rouca, contendo a raiva. Júlia, que inicialmente apenas chorava baixinho, finalmente começou a falar. Suas palavras eram quebradas, engasgadas pelos soluços que eram difíceis de controlar. No entanto, cada detalhe que saía de seus lábios acendia ainda mais o fogo no peito de Ricardo. Ela contou como Sérgio a extorquiu, como seu celular foi roubado e esmagado, como golpe após golpe atingiu seu corpo sem piedade, até mesmo como outros policiais apenas riram ao vê-la ser torturada. Cada frase era um punhal que perfurava o coração de um pai. E Ricardo ouvia com o rosto rígido, contendo uma explosão de emoção que estava quase incontrolável. O coração de Ricardo estava em chamas, seu peito como se estivesse esmagado por uma grande pedra. A imagem dos tempos em que ele liderava tropas no campo de batalha passou. Mas nenhum inimigo estrangeiro jamais o deixou tão zangado. Desta vez, quem foi torturada não foi um soldado, não foi um cidadão desconhecido, mas sua própria filha. Em seu coração, ele prometeu que não deixaria isso passar. O rosto de Sérgio agora estava gravado em sua mente, como um inimigo que deve ser responsabilizado. Com um olhar firme, Ricardo soltou a mão de Júlia, levantou-se reto e saiu do quarto do hospital. No longo corredor, seus passos eram pesados. Mas cada batida parecia ecoar uma promessa. O dia da vingança estava próximo. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo depois de ouvir a história de Júlia. Seu olhar estava vazio. Mas em seu rosto, era clara a tempestade de emoções que se acumulava em seu peito. As veias de seu pescoço estavam salientes, suas mãos cerradas tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele não era mais um general calmo e calculista, mas um pai cujo coração estava dilacerado ao ver seu sangue tratado pior do que um criminoso. Seus olhos brilhavam de fúria, seu olhar era penetrante e agudo, como se pudesse atravessar as paredes do hospital. Em sua cabeça havia apenas um nome que ecoava repetidamente: Sérgio. O nome agora se transformou em um símbolo de humilhação e selvageria. Sem dizer uma palavra, Ricardo levantou-se da cadeira. Seu movimento foi rápido, firme e determinado. Ele não precisava de introduções, não precisava de promessas doces de ninguém. Seus passos batiam no chão do hospital com um ritmo certo que fazia enfermeiras e outros pacientes se afastarem espontaneamente. Porque apenas em seu olhar as pessoas podiam ler que ele estava à beira de uma explosão. Ao chegar ao estacionamento, Ricardo entrou imediatamente em seu carro oficial. O motor do carro rugiu alto quando a chave foi girada, como se sentisse a raiva do dono. Em segundos, o carro verde escuro acelerou deixando o hospital, cortando as ruas da cidade sem se importar com buzinas e olhares. Pessoas que ficaram chocadas ao ver a velocidade do veículo. A viagem para a delegacia se tornou um palco para Ricardo se conter para não explodir muito cedo. Suas mãos agarravam o volante com força, seus músculos do braço tensos, sua respiração pesada. Ele era um soldado acostumado a enfrentar a pressão. Mas desta vez era diferente. Não inimigos no campo de batalha, não tropas estrangeiras, mas agentes de sua própria nação que ousaram tocar e humilhar sua filha. Para ele, este não era apenas um caso de agressão. Era uma humilhação que não podia ser redimida com um pedido de desculpas ou dinheiro de indenização.
A honra de sua família havia sido pisoteada e, como pai e general, ele não podia deixar isso passar. A delegacia, imponente com seu grande prédio pintado de marrom e janelas brilhantes, parecia se aproximar. Mas para Ricardo, o prédio não era mais do que uma caixa vazia esperando para ser abalada. Sua raiva fez com que o prédio, que até então era visto como um símbolo do poder da lei, parecesse pequeno, frágil e sem importância. Seu olhar estava fixo à frente, cheio de determinação. Ele sabia que assim que seus pés pisassem no pátio da delegacia, não haveria mais espaço para recuar. Aquele dia não era mais o dia em que um general do exército vinha como um oficial do Estado, mas o dia em que um pai exigia vingança pela humilhação de seu sangue. O carro oficial de Ricardo parou bruscamente em frente à grande delegacia. O som dos pneus rangendo fez com que algumas pessoas que estavam na fila virassem a cabeça surpresas. Sem perder tempo, Ricardo saiu com passos largos. Seu rosto estava frio e seus olhos aguçados. Cada passo em direção ao prédio parecia estremecer o chão, fazendo com que os policiais na guarda do portão apenas ficassem paralisados, sem ousar pará-lo. Assim que entrou, Ricardo atravessou imediatamente a multidão no hall, ignorando os olhares curiosos dos cidadãos e funcionários. Sua respiração estava pesada, cheia de raiva que ele continha. Seu objetivo era apenas encontrar Sérgio e forçá-lo a se responsabilizar pelo sofrimento de Júlia. Ao chegar ao segundo andar, Ricardo arrombou a porta do gabinete de Sérgio sem rodeios. O som da porta batendo na parede ecoou alto, fazendo com que alguns funcionários pulassem de susto. Mas o que ele encontrou foi uma sala vazia. A cadeira macia atrás da grande mesa estava vazia e desocupada. Os documentos empilhados sem dono. E a xícara de café preto ainda estava lá, agora realmente fria. A sala parecia ter sido abandonada às pressas. Como se Sérgio soubesse que uma grande tempestade estava vindo em sua direção. A visão fez a raiva de Ricardo explodir. Suas mãos cerradas, seu peito subia e descia. Como se a sala fosse uma zombaria deliberadamente montada para testar sua paciência. Fora da sala, outros policiais estavam ocupados fingindo. Alguns estavam inclinados escrevendo algo. Alguns estavam andando de um lado para o outro com documentos nas mãos. Claramente, eles estavam apenas tentando evitar o olhar de Ricardo. Nenhum ousou olhá-lo nos olhos, muito menos dar informações sobre para onde Sérgio tinha ido. O silêncio cheio de pretensão inflamou ainda mais a emoção de Ricardo. Para ele, a atitude deles não era apenas medo, mas também um sinal de que algo estava sendo encoberto. Ele queria gritar, queria bater em quem ousasse fazer jogo duplo com aquele oficial corrupto. Mas ele se conteve. Seus olhos varreram o longo corredor, esperando uma resposta. Uma explicação que pudesse acalmar as brasas em seu peito. Foi então que passos pesados foram ouvidos do final do corredor. Um homem em uniforme completo se aproximou. Seu rosto era sério, seus olhos aguçados, mas cheios de controle. Ele era o delegado Castro, o chefe da polícia local. Sua autoridade tornou a atmosfera tensa do corredor ainda mais tensa. Todos os outros policiais instantaneamente abriram caminho e abaixaram a cabeça em respeito. Delegado Castro parou bem na frente de Ricardo, olhando-o sem hesitação. Com uma voz calma, mas autoritária, ele perguntou sobre a situação. Como se estivesse tentando acalmar uma situação que estava à beira da explosão. Mas para Ricardo, aquela calma não acalmou de imediato. Pelo contrário, causou suspeita. Porque ele sabia que muitas vezes pessoas como Castro usavam a calma como máscara. O gabinete do delegado Castro parecia mais luxuoso do que a sala de Sérgio. O piso de mármore brilhava. As paredes estavam cheias de fotos oficiais com altos funcionários e sua grande mesa de trabalho tinha elegantes entalhes decorativos. Ricardo sentou-se na cadeira de hóspedes. Seu corpo estava tenso. Seus olhos ainda ardiam de raiva. Enquanto isso, o delegado Castro sentava-se calmamente. Suas duas mãos estavam unidas sobre a mesa. Seu rosto mostrava uma expressão de preocupação.
Desde o início da conversa, ele ouviu atentamente cada palavra que saía da boca de Ricardo, acenando lentamente, como se realmente entendesse a dor que um pai sentia. Suas palavras eram gentis, sua voz controlada, em forte contraste com a explosão de emoção de Ricardo que ainda queimava. Quando Ricardo terminou de contar a cronologia dos eventos que Júlia sofreu, delegado Castro abaixou a cabeça por um momento e soltou um longo suspiro. Ele disse em um tom convincente: "Lamento muito por este incidente. Eu garanto que todos os custos hospitalares de sua filha serão totalmente cobertos. Não se preocupe, general. Este caso será resolvido de forma justa." A frase soou reconfortante, como uma promessa sincera de um líder. Mas por trás das palavras doces, seus olhos guardavam algo estranho. Houve um brilho frio que apareceu brevemente. Um brilho que não estava de acordo com a preocupação que ele expressava. Ricardo olhou para ele por um longo tempo, tentando penetrar naquela calma. Ele era um soldado acostumado a ler o rosto do inimigo no campo de batalha e seu instinto lhe dizia que algo estava errado. A expressão de preocupação excessivamente perfeita levantava dúvidas. Por que um chefe de polícia estava tão rápido em prometer uma solução? Por que ele falou primeiro sobre os custos hospitalares em vez de aplicar a lei sobre a violência brutal cometida por seu subordinado? Ricardo sentiu que havia uma outra camada de verdade que estava sendo deliberadamente escondida. Algo maior do que a mera agressão à sua filha. Sem acrescentar uma palavra, Ricardo levantou-se. Seu rosto permaneceu duro, seus olhos cheios de suspeita. Ele não respondeu à promessa doce, apenas deixou a sala com passos pesados. A grande porta de madeira foi fechada lentamente atrás dele, deixando um longo eco no corredor da delegacia. O coração de Ricardo ficou ainda mais inquieto. Não apenas por causa da ferida de sua filha, mas também por causa da forte premonição de que ele estava lidando com um jogo traiçoeiro, mais complicado do que parecia. A promessa do delegado Castro pode ter soado reconfortante para uma pessoa comum. Mas para Ricardo, era apenas uma máscara que cobria um segredo sombrio por trás da instituição que deveria fazer cumprir a justiça. Apenas alguns passos depois de deixar o gabinete do delegado Castro, de repente um chute forte atingiu as costas de Ricardo. O corpo ereto do general do exército cambaleou para a frente. Caiu no chão do corredor antes de ser arrastado à força para fora do prédio. Tudo aconteceu tão rápido, mas estava claro quem era o culpado. Por trás da multidão de policiais que fingiam não saber, Sérgio apareceu com o rosto vermelho. Seus olhos brilhavam com raiva selvagem. Sua respiração estava ofegante, seus movimentos eram brutais, cheios de ódio que era derramado sem controle. Sua mão grande agarrou com força o uniforme de Ricardo, arrastando-o como um criminoso de baixo escalão. Embora quem estava sendo arrastado fosse um oficial militar de alta patente. Assim que chegou ao pátio da delegacia, Sérgio imediatamente atacou Ricardo com golpe após golpe. Punhos ásperos atingiram o rosto e o corpo de Ricardo, fazendo sangue escorrer do canto de seus lábios. Dezenas de olhos de cidadãos que estavam resolvendo seus assuntos de repente se voltaram, chocados ao ver a cena vergonhosa. Eles ficaram em silêncio. Não podiam acreditar que um general do exército estava sendo espancado impiedosamente em público por um oficial corrupto. Alguns queriam ajudar, mas sua coragem estava bloqueada pelos uniformes marrons que dominavam o pátio. O medo fez com que eles apenas assistissem, permitindo que a violência ocorresse diante de seus olhos. A voz de Sérgio ecoou alto no meio da multidão. "Se você se meter, terá o mesmo destino de sua filha", gritou ele, seu tom cheio de ameaça e humilhação. As palavras foram ditas deliberadamente para incutir medo não apenas em Ricardo, mas em qualquer pessoa que ouvisse. Para Sérgio, esta era uma maneira de mostrar que ele era intocável, que seu poder era capaz até de envergonhar um general. As risadas cínicas de alguns policiais que estavam atrás dele aumentavam a impressão assustadora. Como se a cena fosse um palco de poder sendo exibido para o povo simples. Ricardo ficou deitado por um momento, seu rosto coberto de sangue, seu corpo fraco devido aos golpes consecutivos.
Mas por trás da fraqueza, seus olhos ainda guardavam brasas que não se apagavam. Os cidadãos que assistiam começaram a sussurrar. Seu medo se misturava à pena. O pátio da delegacia se transformou em uma arena. Uma luta entre arrogância e honra. Sérgio estava de pé, com o peito estufado, convencido de ter conquistado seu oponente. Enquanto Ricardo se levantava lentamente com um olhar diferente. Um olhar que não pertencia apenas a um pai ferido, mas a um soldado pronto para retaliar cada humilhação com força total. No chão duro, Ricardo estava deitado com o corpo cheio de feridas. Sua respiração estava pesada, sangue escorria de seus lábios e têmporas, manchando de vermelho o uniforme do exército que ele usava. Por alguns segundos ele apenas ficou parado, suportando a dor que atingia todo o seu corpo. Os cidadãos que assistiam começaram a pensar que o general se renderia, curvando-se à arrogância de um oficial corrupto. Mas no peito de Ricardo havia uma brasa que não podia ser apagada por nenhum golpe. Lentamente seu corpo ereto começou a se mover. Ele se apoiou nas mãos e depois se levantou, trêmulo, endireitando as costas que estavam curvadas. Seu olhar ficou aguçado. Não mais o olhar de uma vítima, mas o olhar de um leão que acabará de ser acordado de seu sono. Sérgio, que estava de pé com o peito estufado, de repente perdeu seu sorriso cínico. Ele ficou surpreso ao ver Ricardo se levantar, mas era muito arrogante para recuar. Quando ele avançou, um golpe forte foi lançado pela mão de Ricardo. O punho atingiu o rosto de Sérgio, acertando-o com força total. A força de um soldado acostumado a derrotar inimigos no campo de batalha. O corpo de Sérgio voou para trás, cambaleou e quase caiu. Os cidadãos que assistiam ficaram surpresos, sem acreditar que o oficial corrupto que eles temiam há tanto tempo estava sendo atingido de volta diante de seus próprios olhos. Ricardo não parou por aí. Ele avançou rapidamente como um tigre atacando sua presa. O corpo de Sérgio foi empurrado com uma força extraordinária, atingindo o portão de ferro preto no pátio da delegacia. O som da colisão ecoou alto. O portão robusto quebrou-se em várias partes, mostrando quão devastadora era a raiva liberada por Ricardo. Sérgio caiu, seu rosto contorcido de dor, enquanto os outros policiais apenas ficaram paralisados, sem ousar se mover. Aquela cena não era mais apenas uma briga, mas um símbolo da destruição da autoridade de um oficial corrupto que se sentia imune à lei. A voz de Ricardo então trovejou, enchendo o pátio da delegacia. Este oficial não é um protetor do povo, mas um inimigo do povo, gritou ele em voz alta, seu tom cheio de autoridade e raiva ardente. Os cidadãos que assistiam começaram a sussurrar, alguns abaixando a cabeça. Outros levantaram a cabeça com um olhar diferente. A coragem de Ricardo acendeu um espírito há muito enterrado. O espírito de lutar contra a injustiça que eles recebiam há tanto tempo. Naquele meio-dia quente, o pátio da delegacia se transformou em um pequeno palco de história onde um general se levantou não apenas para defender sua filha, mas para defender a honra do povo simples que sempre era pisoteado pelo poder. O clamor dos cidadãos que irrompeu depois que Ricardo derrubou Sérgio diminuiu lentamente. No meio do barulho houve um movimento suspeito que escapou da atenção da maioria das pessoas. Alguns homens vestidos com roupas civis estavam entre a multidão, segurando celulares sofisticados e pequenas câmeras escondidas em bolsas. Eles não aplaudiram, nem mostraram expressões de choque. Em vez disso, eles fotografaram e gravaram cada segundo do incidente e depois saíram discretamente pelo corredor lateral da delegacia. Seus movimentos eram calmos, calculados. Como se tivessem vindo não como espectadores, mas como observadores enviados para garantir algo. Ricardo, que estava de pé no meio do pátio, notou imediatamente a estranheza. O instinto de um soldado o tornava sensível a movimentos incomuns. Seu olhar seguiu os passos dos homens misteriosos até que eles desapareceram de vista. Seu coração bateu mais forte porque ele sabia que aquele incidente não terminaria apenas no duelo contra Sérgio. Havia outras mãos trabalhando nos bastidores. Mãos que eram muito mais poderosas do que um policial careca e intoxicado pelo poder.
De repente, sua raiva se misturou a uma suspeita crescente, formando a convicção de que ele acabará de entrar em um ninho de um jogo perigoso. O nome do delegado Castro surgiu na mente de Ricardo como um flash que não podia ser ignorado. As palavras doces cheias de promessas que ele acabará de ouvir no gabinete do chefe agora soavam ainda mais falsas. Ele se lembrou de antigos sussurros que haviam chegado aos seus ouvidos sobre uma rede de máfia que não apenas controlava negócios ilegais, mas também se infiltrava em instituições estatais. Havia altos oficiais, havia funcionários, havia agentes, todos ligados em um círculo secreto intocável pela lei. Sérgio era apenas um peão, uma marionete rude usada para fazer o trabalho sujo. Enquanto o verdadeiro mestre se escondia atrás de patentes e cargos. Tudo isso fez Ricardo entender uma coisa terrível. Júlia não foi apenas vítima porque sua moto foi apreendida ou porque ela lutou contra um agente corrupto. Ela foi deliberadamente alvejada, usada como uma ferramenta para pressioná-lo a não cavar mais fundo naquele grande segredo. A ferida no rosto de Júlia não era apenas o resultado da selvageria de um policial, mas uma mensagem enviada por uma grande rede a um general. Pare ou sua família será destruída. Essa percepção fez o sangue de Ricardo ferver ainda mais. Para ele, isso não era mais uma questão pessoal, não era apenas um pai defendendo sua filha. Era uma longa guerra. Uma guerra que o arrastaria para um vórtice de grande poder que estava pronto para destruir qualquer um que resistisse. Júlia era apenas o começo da tragédia. Apenas a mensagem de abertura do partido que queria alertá-lo. Ricardo sabia que uma vez que ele avançasse não haveria como voltar. Mas como soldado, como pai, ele não podia parar ali. Seu olhar endureceu, seu brilho se tornou mais aguçado. Ele se preparou para enfrentar a terrível realidade de que seu inimigo não era mais Sérgio, mas Castro e a rede sombria que o protegia. Os passos de Ricardo foram apressados quando ele voltou ao hospital. A imagem do rosto machucado de Júlia ainda dançava em sua cabeça, deixando seu coração ainda mais inquieto. Mas ao chegar no quarto, o mundo parecia parar de girar. A cama onde Júlia estava agora estava vazia. O lençol estava dobrado ordenadamente. O soro estava solto. E havia apenas um pequeno pedaço de papel deixado no travesseiro. Os dedos de Ricardo tremeram ao pegar o papel. E quando seus olhos leram a escrita ali, seu peito pareceu ser atingido por um martelo. Pai, não me procure. Eles já sabem de tudo. Essa frase curta foi como veneno que paralisou seu corpo. O coração de Ricardo estava partido, sua mente agitada. Júlia escreveu a mensagem voluntariamente ou foi forçada pelas pessoas que a sequestraram? Ela estava viva ou havia sido feita refém por aqueles que se escondiam atrás dos uniformes? As perguntas atingiram sua cabeça incessantemente, tornando sua respiração ainda mais pesada. Ricardo amassou o papel com tanta força que quase rasgou. Não havia resposta reconfortante. Apenas o gosto amargo de que a filha que ele havia prometido proteger havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando Ricardo saiu do hospital, seu olhar encontrou sombras escuras no pátio. Vários SUVs pretos com vidros escuros estavam estacionados em silêncio com o motor ligado. Suas luzes foram intencionalmente apagadas. Ninguém desceu. No entanto, sua presença era suficiente para dar um sinal. Não eram carros de visitantes comuns, mas pertenciam a pessoas que estavam observando cada um de seus movimentos. A luz da rua bruxuleava, aumentando a atmosfera sufocante. O ar úmido da noite de repente parecia pesado. Como se o perigo estivesse pairando ao seu redor. Esperando o momento para atacar. Naquele ponto, Ricardo percebeu que o inimigo que ele enfrentava não era mais Sérgio, não era mais um ou dois oficiais na delegacia. Ele estava lidando com uma rede sombria que penetrava profundamente no núcleo do poder do Estado. A rede era organizada, cruel e não hesitaria em usar a família como ferramenta para destruir seus oponentes. O desaparecimento de Júlia foi apenas o começo. Uma mensagem de que esta guerra seria muito mais longa e perigosa do que ele imaginava. Com olhos aguçados que brilhavam sob a luz da rua, Ricardo permaneceu imóvel, segurando o papel amassado em sua mão.
A história permaneceu suspensa, deixando um mistério ardente. Quem era realmente o mentor?